Vamos aprender um pouco da palavra do Senhor? Amém. Salve da igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Lucas capítulo de número 10, verso de número 38. Vamos direto ao ponto, porque hoje tem ceia, não quero demorar muito. Geralmente eu gosto de cantar um louvor, porque eu me escondo atrás dessas vozes todas aqui, entendeu? Aí todo mundo acha que eu estou matando a pau, mas na verdade eu estou cantando ninguém. Só estou fazendo festa. Já viu aquela história da formiga e do elefante? Já? A formiga chegou de um lado do deserto e estava querendo atravessar para o outro lado. Aí o elefante encostou nela e falou: ô, dona Formiga, o que você está fazendo aí? Ela falou: estou querendo atravessar para o outro lado do deserto, mas eu sou pequena, minhas pernas é pequenas, o deserto é quente, eu estou com medo de chegar no meio e morrer. O elefante, com coração bom, né? Todo grandão, tem um coração quebrantado, bom. Aí o elefante olhou para a dona Formiga e falou: dona Formiga, sobe aqui em cima, porque eu vou atravessar. E aí só sobe aqui em cima e eu vou com a senhora. Só vem comigo nessa viagem, nessa jornada. Aí o elefante começou a correr, correndo. A formiga olhou para trás, viu aquele poeirão subindo e falou: tá vendo, seu elefante? A bagunça, a fumaça que nós estamos aprontando nesse deserto. O elefante olhou: mas quem está correndo é eu. Não, mas é nós que estamos fazendo. Moral da história: quando a gente se esconde atrás de pessoas assim, a gente se faz uma fumaça, mas na verdade é eles que fazem, a gente só está ali. Só está acompanhando a jornada. Amém? Lucas capítulo 10, verso de número 38. Nós vamos ler até o 42. Amém? Porque hoje nós vamos falar sobre uma coisa importante. Hoje era um dia que eu queria todo mundo na igreja. Até as professoras da salinha, até todo mundo. E eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque eu acho que isso aqui, como Deus está falando comigo, tem sido um divisor de água, ok? Vamos lá. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muito serviço. Isso aqui é interessante. Marta andava distraída e em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta. Mais uma vez: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Pai, fala no nosso coração esta manhã, inclusive no meu, mais ainda no meu. Leva a nossa mente, o nosso coração cativo diante do Senhor, para que hoje nós possamos sair daqui com o nosso processo, com a nossa vida edificada, para que a nossa jornada seja leve, suave, porque o Senhor está conosco. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas. Isso, senta, adorando ao Senhor, porque essa igreja é uma igreja que faz barulho. Glórias a Deus. Aleluias. E eu gostaria que vocês prestassem atenção hoje, porque hoje nós vamos falar sobre maturidade. Como pode afetar a minha vida? Maturidade. Como pode afetar a minha vida? Na verdade, esse mês, eu acho, 4 semanas nós vamos falar sobre isso, sobre maturidade. Como pode afetar a minha vida? Eu vejo que nos dias de hoje nós descobrimos, como cristão, como servos de Deus,
a gente tem buscado muitas correntes, muita saída. A gente tem buscado muitas raízes para transicionar, para mudar, para inserir em algo que a gente não entendeu, que é um processo na nossa vida, mas nós precisamos aprender com esse processo para que a gente, porque a Bíblia diz que o fardo dele é leve, é suave, e se ele tem esse jugo sobre ele, e ele carrega sobre ele esse jugo, e ele transfere para nós, não que a gente não passa, entenda, paz não é ausência de guerra, luta todos nós vamos ter, normal da vida do ser humano. Se alguém falou que você vinha para Jesus, ia ficar tudo beleza, era só holofote, enganou. Você vem para Jesus, é cruz, mas tem paz, que é o que nós precisamos hoje. Então, hoje nós vamos falar sobre maturidade, e nesse texto aqui, ele é interessante, como que nesse texto a gente consegue descobrir ou aprender sobre maturidade, porque ele é um texto bastante simples, mas porém complexo e profundo. Por quê? Porque aqui nós estamos falando, baseando, como a maioria das pregações, o ensinamento desse texto é que Jesus saiu, entrou na casa de Marta e Maria, e chegando lá, Maria sentou aos seus pés, Marta foi fazer um trabalho, foi trabalhar, e muitas das vezes nós olhamos esse texto e falando, Marta, está trabalhando demais, devia estar aos pés de Jesus, sabe, você tinha que estar sentada aos pés de Jesus, mas, e é uma realidade, não está errado, mas você tem que entender que Marta também não estava errada, Marta estava no lugar, no processo certo, mas porém era mais profundo do que simplesmente ele buscar fazer um café, buscar arrumar a casa, buscar mandar os meninos na rua comprar um pão para servir Jesus, era muito mais profundo do que isso. E Jesus chega para Marta e fala, Marta, Marta, ou seja, por 2 vezes ele diz, Marta, Marta, ou seja, preste atenção, é mais profundo do que você está pensando. E ao mesmo tempo, Maria não foi muito, como que nós vamos dizer, Maria não foi muito, entre aspas, valorizada na correção de Jesus, porque Maria estava, aos nossos olhos, no lugar certo. E Maria estava no lugar certo. Só que para entender o que é maturidade, onde Jesus estava trabalhando nesse texto, nós precisamos voltar um pouco e entender o que significa essa casa. Marta e Maria era irmã de Lázaro, que Lázaro era aquele que morreu, que Jesus, depois de algum tempo, Marta manda chamar Jesus, Jesus espera por 3 dias, 4 dias, e ele vem até então, e Lázaro já estava morto, ele manda tirar a pedra, e mandar Lázaro saia para fora, Lázaro sai, todo enrolado no pano, e Jesus dá uma ordem, agora tira o pano dele. Mas na hora que Jesus estava chegando, depois que Lázaro estava morto, Jesus chegando na casa de Marta e Maria, Marta olha para Jesus, Jesus, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E olha para você como que é interessante esse texto. Esta Marta é a mesma Marta que nós estamos falando aqui. Mais uma vez, Marta na direção de alguma coisa. No original, se você for entender o nome Marta, Marta significa dona, senhora. Então dá para perceber que Marta talvez seria a irmã mais velha daquela casa, a responsável pelaquela casa. Ou seja, e é interessante porque quando Jesus ele sai, ele entra nessa aldeia, e a Bíblia diz no versículo de número 38, e certa mulher, por nome de Marta, o recebeu. Não foi Maria, foi Marta que o recebeu. Então, se Marta, provavelmente, sendo a dona, que é o original do nome, ou senhora, ela sendo a responsável pela casa, ela também tinha que ser responsável em o quê? Cuidar de Jesus, cuidar da casa, fazer o café, mandar cada um direcionar o que tinha direcionado. Ela não podia simplesmente receber, você receberia Jesus na sua casa e deixava a sua casa de qualquer jeito? Não, você ia estar ali na cozinha, põe um pouquinho mais de sal, uma picanha ele gosta com
sabe? Um pouquinho não, uma grossurinha assim, entendeu? De gordurinha. E é assim que funciona, entendeu? Faz aí, polenta não, faz um angu, que polenta é um nome roubado do mineiro, ok? Não existe polenta, existe angu. Aí os caminhoneiros passou por Minas, viu que angu era bom, levou para o sul, aí começou a chamar de polenta, só para tentar mudar o nome. Assim é goiano. Goiano é um mineiro falsificado. Tá, glória! Você já viu que hoje eu estou querendo mexer com a sua... Você está vendo que hoje eu quero mexer com você para falar sobre maturidade? Ou seja, Marta era a referência da casa, porque Jesus cita que Marta o foi até ele para receber na sua casa. E aí ele diz que tinha uma irmã chamada Maria. No versículo de número 39, ele tinha uma irmã chamada Maria, a qual assentando-se, guarda isso. Esse aqui eu quero ler para você. Verso 39. E tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Então me dá a perceber nesse texto que não só Maria estava sentada, como Marta também, porque ela também estava sentada. Só que Jesus agora, provavelmente Marta vê que Jesus está precisando servir. Marta levanta e vai fazer as suas coisas. Mas Jesus, ele fala uma coisa interessante para Marta. Ele olha para Marta e faz o seguinte. A Bíblia diz, verso 40. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Se nós pegarmos o nosso entendimento, vamos pela linha do texto, porque eu acho que a gente não pode inventar ou buscar uma revelação onde ela não tem. O texto já diz, vamos ler o texto como ele é, porque a Bíblia ela responde por si própria. Não precisa buscar chorumelas, flores para explicar. A Bíblia responde por si própria. Essa é a primeira base da teologia. Quando a gente estava estudando, a Bíblia responde por si própria. Então leia, vamos lá. No verso 40, Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Ou seja, ela não estava só trabalhando, servindo, mas principalmente ela estava distraída. E agora Marta comete um pequeno erro. Não um erro, mas eu acho que ela era tão peculiar no que fazia e buscava fazer com tanta excelência que ela chega para Jesus e diz: Jesus, só não importa que a Maria fica aí parada e eu fique servindo sozinha? Olha para você, Marta chega para Jesus, só não vai importar. Ela estava também aos pés de Jesus, porém a mente dela, ela estava desapercebida. Aí Jesus, no versículo de número 41, respondendo Jesus e disse, porque Marta cobrou Jesus, o senhor não vai reclamar, não vai preocupar, o senhor não vai falar alguma coisa, não? Maria vai ficar sentada e eu vou ficar servindo? Por que ela não pode me ajudar? Jesus no verso 40 diz: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muita coisa. Não era o porquê Marta estava servindo, mas é porque ela estava ansiosa e afadigada. Ou seja, ela perdeu a paz. Ela estava tão movimentando no meio de tudo, e eu creio que ela fazia isso com excelência, porque dá para perceber que ela era a dona da casa, ela era a cuidadora da casa, talvez a irmã mais velha, que ela começou a ficar desapercebida, e Jesus pegou aquele desvio de atenção dela e foi no profundo. Não era simplesmente um desvio de atenção. Ele diz: você está ansiosa e estás afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessário. Maria escolheu a boa parte. Explicando esse texto é isso. Mas o que Jesus foi fazer na casa de Marta, que nós temos maturidade como processo nisso? Como
O que é que Jesus estava tentando ensinar Marta? O que eu quero que você entenda é que, na atitude de Marta fazer certo, algo estava errado. Na atitude dela buscar fazer certo, algo estava errado. Muitas das vezes nós estamos fazendo a coisa certa de maneira errada. E parece que é certo, mas o propósito, a maneira como que nós estamos agindo está errada. E agora me chama a atenção, por que relacionamentos terminam? Me chama a atenção, por que a amizade termina? Me chama a atenção, por que nós desconectamos de Deus? Me chama a atenção, por que nós nos afastamos de tudo? É simplesmente porque nós não entendemos que nós estávamos fazendo a coisa certa, mas algo estava errado. E muitas dessas coisas que eu falei aqui agora, nós quebramos, nós desaliançamos, quebramos a nossa aliança, por quê? Porque a gente não entende que nós precisamos passar por um processo chamado maturidade. E eu quero que você entenda que a nossa vida, ou a maturidade, pode ser desenvolvida em 4 segmentos. Isso aí quebra muito. E não se limita somente ao âmbito espiritual, que a gente fala de maturidade espiritual. Mas ela também se limita ao âmbito emocional, que é a maturidade emocional, maturidade afetiva e maturidade física. Vamos lá, o que é maturidade física? Considera-se que uma pessoa é madura fisicamente, porque a maturidade física, esse tipo de maturidade, ele acontece naturalmente na minha e na sua vida. Ou seja, ele não depende das nossas ações ativas, ele não depende de nós interferirmos para que isso aconteça. O próprio sistema fisiológico que a gente tem, ele se encarrega de fornecer hormônios necessários para o seu crescimento. Então, quando a gente fala que a pessoa está madura fisicamente, é porque ela está crescendo fisicamente. E aqui nós entramos em um processo diferente, que a base, maturidade não tem nada a ver com o tipo de experiência que você tem, maturidade não tem nada a ver com quantos anos você tem e qual a sua idade. Maturidade tem a ver com a experiência que você tem e se você entendeu alguma coisa dessa experiência. Maturidade é isso. O que é maturidade? De acordo com o dicionário, eu quero que você guarde isso daqui. O estado das pessoas ou das coisas que atingirem completo desenvolvimento na fase em que se encontram. Ou seja, maturidade é um processo, é um estado de desenvolvimento. Então, maturidade ele é um processo, ele é um estado de desenvolvimento que você alcança uma completude, ou seja, eu vou usar a palavra excelência, ou você alcança o necessário para aquela fase que você está vivendo. Maturidade não é soberania, maturidade é o processo que você alcança, a completude para aquela fase que você vive. Ou seja, maturidade não tem nada a ver com crescimento, maturidade tem a ver com experiência. Um exemplo é, se você já teve experiência naquela situação e foi ruim, o que é que você aprendeu com aquela situação que você faria diferente hoje? Casamento é muito simples. Casamento, você é cansado de ver isso. Casamento, principalmente pessoas que já foram machucadas emocionalmente, elas costumam ter a próxima oportunidade e ela leva todo aquele lixo lá de trás que deu errado, que fez errado, mas ela leva para dentro da nova proposta que Deus tem para ela. E o que acontece? Estraga essa nova proposta também. Por quê? Porque você não amadureceu naquela oportunidade que Deus te deu para amadurecer. Maturidade, uma pessoa madura espiritualmente, entende os planos divinos e compreende-os de forma ampla na fase que eles estão. Ou seja, a maturidade tem a ver com o espiritual.
Por quê? Porque a maturidade de um cristão, ela é entender o plano divino naquela fase que você está. Tem dias que as coisas estão esquisitas, tem dias que as coisas estão boas, tem dia que você está lutando com você mesmo, tem dia que você está lutando com seu irmão. Mas isso tudo é uma forma que Deus tem de olhar para mim e para você e falar: acorda. Você precisa entender o meu plano, o meu propósito, nesse ambiente ou nessa fase de vida que você está. Então, o que acontece é, a base da maturidade é a capacidade de você tolerar frustrações. Parece que ninguém frustra, né? Mas deixa eu falar para você, eu acho que o crente é a pessoa que é mais frustrada na face da terra, que passa por mais frustração na parte da terra. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que você vai ser injustiçado, você vai ser chicoteado, você vai ser muitas vezes desmoralizado, e você tem que aprender a amar como Jesus amou. Pegar isso tudo e colocar dentro de um ser humano que é carne pura, que foi criado com raiz de pecado, aonde nós temos os nossos costumes. Toma lá, meu irmão, chegou aqui eu rodo a baiana, chegou aqui eu falo mesmo, porque eu fui criado desse jeito, meu pai me ensinou a ser homem desse jeito. Imagina, pegar amor de Deus e colocar dentro dessa casca, como que é? Como que a gente lidar com isso? Então nós temos que aprender a separar as coisas. Primeiro, nós temos que aprender que a base da maturidade é a capacidade de você tolerar frustrações. Fato. Se você aprende a tolerar as frustrações da sua vida, é um sinal que você está amadurecendo naquela fase que você está. Talvez você está sendo injustiçado, por que você vai rodar a baiana? Isso acabou. É por isso que as pessoas hoje, uma das coisas que nós estamos com a gente... Eu fui criado assim, eu creio que a igreja está voltando a esse princípio também. Do discipulado é que a gente aprende a lidar com a palavra de Deus, naquela proposta que nós estamos vivendo em Deus. E todo crente tinha que passar por um discipulado. Sabe por quê? Porque ali você vai ter tempo de sentar, ouvir, estudar, perguntar, também ser confrontado, porque maturidade, meu irmão, não é ser grande, senão eu acho que só perderia para o grande. Maturidade eu só perderia para aquele ali, porque ele é o segundo maior aqui, eu sou o primeiro. Eu só perdia se maturidade fosse tamanho. Não, isso é maturidade física. Toda criança, ela nasce, ela cresce, se desenvolve. Mas a maturidade que Deus está querendo de nós, ela é muito mais que isso. É o que Paulo dizia: antes eu tratava você com papinha, eu tratava você com comida. Hoje não, hoje eu trato você com comida sólida. Hoje eu trato você com feijão e arroz. Por quê? Porque você tem que se amadurecer na fase que você está. Não tem como viver só de papinha. Você já viu aquelas pessoas que você está perto dessa, você tem que ficar dando papinha para elas, senão elas ficam emburradas, fica bicuda, senão elas começam a virar a cara, elas começam a não te ligo mais, também não quero saber de você. Para! Nós vamos ser confrontados em todas as áreas para chegar à estatura de um varão perfeito. Fato! Então o evangelho que nós estamos servindo é outro. Você vai ser confrontado nas suas áreas, nas áreas que são necessárias, para que você aprenda a lidar com frustração. O que arranca crente da presença de Deus? Frustração. Frustração por não ter conseguido, frustração porque o outro está recebendo a bênção, frustração porque o outro eu acho que ele é melhor do que eu. Falta de self-esteem, ou sei lá como é que fala self-esteem. De autoestima. Ou eu vou mais longe ainda, falta de você ser discipulado em Deus, que não é respeito do outro, não é respeito do fulano, do ciclano, é a respeito do seu relacionamento, da sua comunhão com o eterno que vive para sempre, o Todo-Poderoso.
Uma vez que você entende que Ele é Deus na sua vida, você não precisa ficar frustrado. Você vai passar por preocupação, você vai passar por tristeza, mas você não se frustra. Porque o que nos arranca da presença de Deus são frustrações. O que arranca você do seu relacionamento, frustrações. O que arranca você do seu relacionamento com pessoas, frustração. Mira, tem quatro segmentos da maturidade. Nós falamos o físico, que é aquele normal do crescimento do corpo. Tem o afetivo. Maturidade afetiva é como você lidar com as pessoas que estão do seu lado. Isso tudo está em nós. Isso tudo está dentro desse corpo aqui, meu irmão, que está cheio de problema. Mas a Bíblia nos ensina as pelejas que nós travamos em Deus. É para que a gente aprenda a lidar com a frustração daquele momento. Como que eu vou trabalhar o meu relacionamento com essa pessoa que é difícil? Como que eu vou trabalhar meu relacionamento com essa pessoa que é fácil? Como que eu vou trabalhar meu relacionamento com essa pessoa que eu não conheço? Nós precisamos entender que a Bíblia nos dá estrutura para isso. E se não fosse isso, nós não precisaríamos da Bíblia. A Bíblia é o nosso manual de fé e conduta. Ou seja, a base da maturidade é a capacidade de tolerar frustrações. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que nós podemos aprender no meio das nossas pelejas, no meio das nossas lutas. Maturidade tem a ver com a experiência que você teve e se você aprendeu com elas. Hoje nós criamos uma igreja poderosa que ninguém pode ter problema. Parece que nós estamos todos amigos de Jó. Já viu? Eu creio que a igreja de Jó era mais ou menos desse jeito. Porque não é igreja maneira de falar, os amigos de Jó, que conheciam o caráter de Jó. Jó passando uma peleja, os amigos de Jó olham para ele e falam, está em pecado. Sei, Deus tem falado comigo que isso é pecado. Um homem que passa por isso aí é pecado, falta de comunhão. E muito pelo contrário, Jó estava conectadíssimo com Deus. Mas nós criamos uma igreja poderosa dos amigos de Jó. Ninguém pode passar dificuldade, ninguém pode ter um processo emocional. Mas está todo mundo morrendo, porque a nossa maturidade emocional, a nossa maturidade espiritual está em crise. E quando se fala maturidade, você lembra? Há um tempo atrás, deixa eu trazer isso para a memória para você. Eu gosto da Bíblia, eu gosto dos princípios bíblicos normais, aquele que eu e você entende. Por isso que tem hora eu falo de carpintaria, eu falo de limpeza, porque fica mais fácil. Jesus falava em parábolas, ou seja, ele falava sobre as coisas da época para que o povo, eles exemplificavam o reino de Deus com as coisas da época para que o povo entendesse. Há um pouco tempo atrás, falar de dinheiro na igreja era uma guerra, era chamar demônio. Falar de dinheiro, não podia usar Malaquias 3,16, não fale nesse versículo. Hoje em dia, não, também burlaram o sistema, não estou falando isso não, estou falando como a nossa mente é preparada para nós ficarmos imaturos na nossa caminhada cristã. Antes não podia falar assim, nossa, Malaquias era um texto que não se pregava. Não sei quanto tempo de crente você tem não. Mas na minha época não pregava. Hoje não se pode falar de maturidade. Se falar, você é uma pessoa imatura, hein? Aí você se levanta com afronta. O que é isso? Está desfazendo de mim? Meu irmão, não é a respeito disso. Quando se fala imaturidade, não é porque você é uma pessoa burra e ignorante. Não, quando se fala imaturidade é porque nessa área você precisa de crescimento. E aí você tem que olhar para Cristo, que é o seu espelho, que é o seu foco, e falar, Senhor, essa área eu estou imaturo. Ele vai, com certeza, o Espírito Santo de Deus vai dizer para você está. Então você precisa trabalhar nela. Você precisa trabalhar nessa área. Por quê? Porque a base da maturidade é você tolerar frustrações da sua vida. Ser maduro é a capacidade de perceber e entender as próprias emoções, não só sua, mas a dos outros também, e controlar suas emoções e comportamentos em diversas situações da sua vida.
Resumindo, o que é maturidade? É você ter 2 ouvidos e uma boca. 2 ouvidos que ouvem mais e uma boca que fala menos. Resumindo, é isso. Até nariz você tem 2 para você respirar mais, se acalmar. Mas a boca você tem uma. Para quê? Para quê? Para você não falar no momento errado. Maria e Marta estavam bem. Jesus brigou. Desculpa, eu não quero usar essa palavra brigar, porque não foi esse o propósito de Jesus. Jesus estava ensinando Marta. Ele não estava preocupado porque Marta estava servindo. Ele estava preocupado porque Marta estava abafada. Sabe por quê? Porque Marta, enquanto ela estava sentada, ela e Maria, que fala que Maria também estava aos pés de Jesus. Marta talvez começou a ficar sem paz e foi preocupar com as outras coisas. Porém, Marta cometeu um problema, não deixou a boca calada, sabe qual que é? Voltou e falou: Jesus, só que é o Jesus aí, só que eu conheço o Senhor. Nós temos, o Senhor é melhor amigo do meu irmão Lázaro. O Senhor vem na minha casa, nós somos... Eu sei a comida que o senhor come. Eu sei aonde o senhor gosta de colocar as suas alparcas, o seu chinelo. Eu lavo os seus pés. Eu te dou água fresca. Conheço o Senhor. E é por isso que eu tenho. Você já viu aquela pessoa? Eu falo contigo porque eu tenho intimidade contigo. Não é a respeito disso. É como você fala. Você pode, a Bíblia diz o seguinte: se você corrigir, corrija o sábio, porque você vai ganhar um amigo. Mas as pessoas têm mania de ficar corrigindo o tolo. O tolo não vai entender. Não que você não possa corrigir, mas você edifica ele em correção. Ou seja, Marta chegou e falou: Jesus, o senhor vai estar vendo aí? Maria vai ficar nessa... o senhor não está preocupado, ou não está ligando de Maria ficar aí sem fazer nada? Fala com ela para me ajudar a servir o Senhor. Jesus, então, ele entendeu o coração de Marta. Falou: Marta, você está afoita. Você está ansiosa. Não é respeito do servir. É a maneira que você ainda não amadureceu nessa área da sua vida, Marta. Você está falando coisas que eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui só para relaxar, para ver o meu irmão, meu amigo Lázaro, para conversar com vocês, ver se vocês estão bem. E você, Marta, está querendo trazer problema com a sua irmã comigo? Não vim aqui para isso, não. Muito pelo contrário, Marta. Eu vim aqui para dizer: acalma o seu coração, você está ansiosa e afadigada, você precisa melhorar nisso, Marta. Você não está errada, você só precisa melhorar nisso. Ser maduro é a capacidade de você entender as próprias emoções e as dos outros, e controlar suas emoções e comportamento nas diversas situações. O que é maturidade? Maturidade é quando você entende o seu comportamento, controla o seu comportamento e entende a imaturidade do outro, a ignorância do outro, a rispidez do outro. Mas você não muda quem você é porque o outro está fazendo mal para você. Porque o testemunho que você precisa não é o do outro. O testemunho que você precisa é o seu. O seu tem que manter. A sua vida tem que manter em testemunho. Por quê? Porque nós testemunhamos de Cristo. Então o que a pessoa faz não pode mudar quem você é. Esse é o primeiro princípio de ser maduro. É você entender suas emoções, o comportamento seu e o do outro. Por quê? Porque nós somos um povo que não trabalhamos só no mundo espiritual, mas como nós também trabalhamos no mundo físico. E mais do que o espiritual, nós trabalhamos no mundo físico. Nós nos relacionamos todos os dias. E muitas pessoas perdem a paz em Cristo porque relacionamentos, a pessoa te tratou mal e você perdeu a paz. Não, você não pode mudar por uma pessoa. Você tem que entender. Entenda, quando eu falo você tem que entender, não é você julgar. Porque o único julgamento que a Bíblia permite é quando você olha no espelho. Quando você olha no espelho, aí você pode apontar o dedo e julgar mesmo. Você pode falar mal de você no espelho, mas as pessoas Deus não ensinou a julgar. Então o julgamento correto da Bíblia é espelho. Quando a gente lê aqui o
versículo, né, da ceia do Senhor, ele fala: analise, pois, o homem a si mesmo. Ou seja, julgue o homem, julgue a você mesmo. Ou seja, vamos caminhar. Maturidade é o ato de discernir o momento e a fase que se encontra. Ou seja, imagine, por exemplo, quando você está em uma situação e perceber como poderia agir melhor para que essa situação não atrapalhe o seu dia. Maturidade, meu irmão, é o ato de você discernir o momento. Maturidade não é o ato de você, aquela pessoa é madura, ela não conversa com ninguém, aquela pessoa é madura, nariz empinado. Isso não é maturidade, isso é imaturidade de relacionamentos afetivos. Maturidade é quando você discerne o momento e a fase que você está nela. Qual a fase você está nela? Talvez você está numa fase de qualquer coisa te irrita. Vamos trabalhar essa fase, vamos amadurecer, isso é normal. Tem dias que nós estamos assim, pergunta aí sua esposa em certa época aí. Pergunta, são 5 dias de voadora, meu irmão. E não entra não. Não entra, tem uma são, bicho, lá em casa o trem esquisito. Agora mais não, né? Mas por quê? Porque ela tinha um problema de TPM. Mas você entrou nessa área. Agora, como você negocia, como você amadurece nisso? Esses dias eu estava tratando de uma irmã que ela estava, a mesma coisa, né? Eu não sei como é que era o nome, até esqueci, né? Essa época de TPM dela, ficava, meu irmão, dando voador. Então era soco, era voadora, era martelo voador, meia lua, sabe? Era UFC essa fase. Só que na hora que ela entrava no serviço, tratava todo mundo bem. Não tinha UFC no serviço, mas dentro de casa tinha um UFC. Então, qual que era a proposta que eu fiz? Amadureça o seu UFC dentro de casa. Porque se você não usa ele na sua área de trabalho, não use ele também dentro de casa. E aqui eu não estou falando só para mulher, eu estou falando para homem também que trabalha muito. Marta, ou seja, eu vou mudar Marto. Você está preocupado com muitas coisas. Maturidade é discernir o seu momento, a fase que você está nela, para que você não afete você e nem as pessoas que estão do lado, para que isso não interfira na sua comunhão com Deus. Está me entendendo? Dá um glorinha aí. Salomão, ele entendeu isso muito bem em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 3:1. Você pode colocar aqui para mim depois de volta? Eclesiastes capítulo 3:1. E Salomão está dizendo: há um tempo determinado, ou seja, há um propósito específico para cada desejo, para cada anseio, para cada estação da sua vida. Quando ele está dizendo há um tempo determinado, ele está dizendo há um propósito específico, ou há um tempo específico para cada emoção, para cada desejo, para cada situação da sua vida, para cada estação da sua vida, há um tempo específico para ela. Há um tempo determinado, vai acabar. Mas para aquilo ali acabe, você tem que se amadurecer. Achar um caminho de discernimento para que você possa discernir aquele momento da sua vida e aquele momento não atrapalhe a sua comunhão com você mesmo, com as pessoas e com Deus. Ou seja, Salomão, ele estava dizendo: para tudo há uma ocasião certa, ou seja, há um tempo certo para cada propósito debaixo da terra. Esse propósito aqui é o propósito de Deus para o homem, propósito de vida, não é o propósito espiritual, que você tem herança no céu, que você... Não, esse propósito é um propósito de vida, de que eu e você vamos passar aqui na terra. E eu não queria ler todo, mas se você for caminhando no texto, põe o 2 para você ver. 3:2. Olha para você ver. Tempo de nascer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Para nesse versículo. Se há um propósito para todo o tempo, para mim e para você aqui na terra, que ele está falando, é aqui, não é no céu.
Céu é outra coisa. É o propósito, é eu e você, é onde nós precisamos amadurecer. Nós precisamos levar uma vida discernida. Para quê? Para que você não desista. Salomão entendeu isso. Ele disse, olha, há um tempo para todas as coisas debaixo da terra. Há um tempo hoje, há um limite. Não é eterno, é só uma fase. Se você amadurecer nela, você cresce. Você não precisa machucar mais nessa fase. Aí ele diz, há tempo de nascer e tempo de morrer. Vamos pegar a emoção dessa frase, porque todo mundo sabe o que é nascer e morrer, mas eu quero ir para a fase emoção, para a profundidade do emotivo dela. Há tempo de nascer é o quê? Há tempo de se alegrar com o nascimento. É tempo de você alegrar. Você abriu você conquistou uma coisa, se alegra, é o nascimento. Você teve um filho, se alegra, é o nascimento. Você comprou uma casa, se alegra, é o nascimento. É tempo de se alegrar, mas também a tristeza da morte. Ou seja, também há o sofrimento. Nós precisamos atentar para isso. E isso não pode burlar o plano de Deus na nossa vida. Há tempo de você plantar e há tempo de você arrancar o que plantou. Há tempo de você estar com esse King Kong, essa Maria vontade de bater. Mas se Deus arrancou, arranque as raízes. Quem arranca é você, não espera ninguém arrancar para você. Arranca aquela raiz, joga aquilo fora, deixa aquilo secar para lá e vai plantar de novo. Pastor, isso é a favor? Não, eu sou a favor, meu irmão, daquilo que está supérfluo seja arrancado. Você não precisa de zica. Se Deus arrancou, viva a sua próxima opção, viva a sua próxima oportunidade na excelência de Deus. O problema é que tem pessoas que estão paradas no passado, vivendo aquela intriga do passado, aquela corrente do passado, e Deus está dizendo, tempo da plantar, plantou, não deu certo, ou colheu, agora arranca isso. Joga essa situação fora e amadureça naquilo que você tem. Se Deus te deu a oportunidade de estar perto dessa pessoa, caminhar com essa pessoa, conhecer essa pessoa, faça bom proveito nisso. É isso que a Bíblia está dizendo. O emotivo disso aqui é há tempo de sorrir e tempo de chorar. Há tempo de você decidir se vai ficar ou se vai sair. Traduzindo esse versículo, há tempo de sorrir, há tempo de chorar. Depois embaixo aí tem uma explicação a respeito, não quero ler não. Só quero pegar a parte emotiva, porque isso aqui vai explicar esse versículo quase todo. Esse capítulo quase todo. Tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Ou seja, há um tempo que você sorri, mas naquele sorriso há também um tempo de luta, de tristeza, de sofrimento. E nós temos que aprender a discernir a nossa fase, se ela é de alegria, se ela é de sofrimento. Se chama maturidade, quer dizer balanço. Deixa eu falar de novo para você colocar no seu Instagram. Maturidade quer dizer balanço. Não é extremismo, maturidade é um balanço. Para você entender as fases que Deus tem para você. Você vai sorrir, mas também você vai sofrer. It's okay. Seja maduro, seja balanceado para entender. Você vai plantar, mas também há tempo de você mudar de fase, arrancar aquilo, jogar fora e continuar caminhando no que Deus tem para você. Salomão, ele entendeu isso. Não atropele as fases da sua vida. A gente precisa estar atento, orar a Deus e pedir sabedoria para que possamos aprender a lidar e viver com cada fase que nós estamos passando. Não atropele a fase da sua vida. Você já viu criança sempre quer ser adulto? Bebê quer ser adolescente, bebê quer ser criança quer ser adolescente, adolescente quer ser adulto. Aí aquele que quer ser adulto, você pega as contas da sua casa e põe para ele pagar, vamos ver se ele consegue. Não consegue, então não pule a fase, porque você puxar muito, uma hora a corda que você puxa, quando ela quebrar é a mesma que te impulsiona.
Então, se você puxar muito essa fase da sua vida e não amadurecer nela, cuidado que ela pode pocar. E quando ela pocar, meu irmão, é a mesma que te impulsiona a você bagunçar tudo. E depois para voltar atrás, ai, ai, ai. O elástico que te impulsiona, que você puxa, é o mesmo que te impulsiona se ele quebrar. Então amadureça, não burle as fases da sua vida. Olha o que Salmos 90, 10 diz. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos. E se alguns, pela robustez, chegar a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado. Pois cedo se corta e vamos voando. Não burle a fase da sua vida, porque se você não amadurecer na fase que você está, você vai chegar a 70 anos, pode chegar a 80 anos, mas sem ter prazer naquilo que você viveu, sem ter prazer no relacionamento que você tem, sem ter prazer no relacionamento com pessoas, relacionamento com igreja, e tem prazer em relacionamento com Deus. Porque você está burlando a próxima fase, você não amadurece nessa e sai empurrando com todo aquele... Você já viu aquele junk no seu trunk? É aquele lixo que você joga no seu porta-mala. Você está dirigindo, mas seu porta-mala está cheio de lixo. É o junk no seu trunk. Não burle a fase, não leva esse lixo agora para a próxima. Aprenda, ok, até aqui eu fui, arranquei agora e vou viver um tempo novo. Aprenda a amadurecer. Maturidade é quando a gente alinha a nossa vontade, a ética da vida e a nossa e nos humilhamos, essa é a verdade. Maturidade é quando a gente alinha a nossa vontade, ética e humildade debaixo da vontade de Deus. Se você conseguir alinhar a sua vontade, a ética e a humildade debaixo da soberana mão do Senhor e da vontade e do propósito que Ele tem para a sua vida, isso se chama processo de amadurecimento. Amadurecimento não é soberano. Ninguém pode bater no peito e falar, eu sou uma pessoa madura. Você não entendeu nada, porque quando você aprende o que é maturidade, você vê que maturidade é um processo da fase que você está vivendo. Aqui eu vou me amadurecer. O que é amadurecer? Ser soberano? Não. Amadurecer é você arrumar alguma maneira em Deus, como Salomão foi sábio. Busque sabedoria. A Bíblia diz, se queres sabedoria, busque a Deus, porque Ele é a própria sabedoria. Maturidade é você ter discernimento e sabedoria para entender a fase que você está nela e saber caminhar nessa fase sem prejudicar o seu relacionamento com Deus. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Por favor. Alinha a ética. Você é uma pessoa ética, então alinha a sua ética, porque tudo aquilo que a gente acha que faz bem feito pode nos levar a uma linha muito fina que se chama orgulho. Ouve isso, olha o que Salomão falou. Eu li, né? Olha isso. Guarda bem essa palavra. Guarde essa palavra. Ouve isso. Ouve aqui, deixa as crianças se sentarem, por favor. Ouve aqui, porque eu quero encerrar. Salomão diz: os dias da nossa vida chegam, ouve isso que isso é interessante. Leia a palavra como ela é, você não precisa achar a revelação para explicar uma coisa que está escrita e fácil de entender. Ouve isso. Se você achar que você tem soberania na sua maturidade, você entra numa linha fina que se chama orgulho. E orgulho precede a queda. Quem verdadeiramente está andando em maturidade, ele sabe que é um processo diário na nossa vida de controlar nossas emoções, de controlar a nossa vida, de controlar o nosso relacionamento.
na dependência de Deus, porque nós temos muitas coisas que são más. O dia da nossa vida chega a 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegarem a 80 anos, qual que a palavra está dizendo aí? O orgulho deles. O orgulho, ou seja, a essência, o prazer deles é o quê? Cansaço e fadiga. Não tem orgulho, é cansaço e fadiga. Eu não tenho tempo para ir, mas eu ia falar também sobre o que é imaturidade, porque semana que vem nós vamos falar de maturidade espiritual. Maturidade não se alcança do dia para a noite. Maturidade é a experiência do processo que você vive ela diariamente. Mas também não fica batendo no peito que você está sempre vivendo aquele processo, sendo que você não se posiciona em amadurecer nele. Não se posiciona em entender a fase que você está. Você vai piorar ou você vai melhorar? Você vai se posicionar em Cristo ou você vai deixar que aquele elástico te joga para frente e bagunce tudo? Tem dois princípios. Eu esqueci o nome aqui agora. De aerodinâmica. Dois princípios de aerodinâmica. O primeiro é essa do elástico. Quanto mais você puxa, mais força ele te empurra. Só que se você estiver puxando aquilo que não deve, mais força você embola tudo, mais rápido você bagunça. A outra aerodinâmica é a aerodinâmica da flecha. Quem puxa não é você. Quem puxa é quem está lançando aquela flecha. Ah, você não entendeu nada. Maturidade é quando você entende que a sua aerodinâmica está na mão do flecheiro. Não é você que puxa, é ele que te impulsa. E na hora que ele te soltar, você vai aonde que ele quiser que você. A verdade é que alguns só crescem ao invés de amadurecer. E aqueles que só crescem ao invés de amadurecer, ele continua replicando atitudes imaturas ao longo da vida. Ou seja, ele nunca saiu da adolescência. Porque o adolescente é a fase mais imatura que a gente tem na vida. Você tem que tentar provar que é melhor, você tem que tentar provar quem é, você tem que desobedecer para fazer. A maturidade não é motivo de desobediência. Muito pelo contrário, a maturidade é você estar na mão do flecheiro. Na hora que ele te mandar é porque você está pronto. Na hora que ele te acionar, você vai longe. E a Bíblia tem um princípio. O profeta chegou para um homem e falou: pega as flechas e lance as flechas. E o homem lançou uma flecha. Ele falou: não, lance mais flecha. E o homem lançava as flechas e lançava ela perto. E ele falava: lança longe. Aí ele continuava, lançava. E chegou nas quintas flechas, ele parou de lançar suas flechas. E quando ele parou de lançar suas flechas, o profeta disse para ele: não pare de lançar as flechas, porque aonde a sua flecha cair, ali é a linha, ali é o lugar aonde Deus vai te colocar. Ali é a border, ali é a linha, Ou seja, quando a flecha é lançada, ela vai longe, mas para isso você tem que estar preparado para aquilo. Hoje nós estamos acabando com muitas coisas, muitas bênçãos na nossa vida, porque nós não estamos preparados, porque muitas vezes nós não estamos preparados para nada. A Bíblia diz que Deus capacita aquele que foi chamado, ou seja, Deus capacita aquele que foi abençoado. Por isso que você olha para os caras assim, você vai: rapaz, esse cara não tem cara de nada. Mas não é ele, meu irmão. É que ele amadureceu na capacidade que Deus deu para ele. É que ele se posicionou em lugares que é onde outros não se posicionam. Que ele não esticou o elástico para trazer com ele. Muito pelo contrário, ele esperou para que fosse lançado. E aonde ele caiu, ali era a terra sua, era a terra dele,
aqui com alguns sinais de pessoas imaturas. Primeiro sinal de pessoa imatura: ele não aceita feedback. O que é feedback? É o retorno. Ele não aceita que fala com ele nada. Não, ele não aceita. A arte de saber ouvir mais do que apenas escutar. Muitas pessoas escutam, mas elas não sabem ouvir. Ela escuta, mas no feedback ela está escutando, mas ela está tão imatura, ou ela imatura, me desculpa, eu não estou aqui confrontando a sua inteligência, não. Eu estou falando que as pessoas estão falando com ela, só está ouvindo e está ali pensando no que ela quer. Não, muito pelo contrário. Não faça isso, porque isso daqui é sinal de pessoa imatura. A arte do saber ouvir e não do escutar somente. Encara com naturalidade os conselhos e opiniões que te dão, meu irmão. Encara com naturalidade os conselhos que te dão, mesmo que você não goste dele. Mas encara com naturalidade, porque ali pode ter, como eles dizem aí, ali pode ter uma chave de você abrir a porta onde você precisa entrar. Lucas 10, 41, a Bíblia diz o seguinte, olha isso. E respondeu Jesus para Marta. A Marta achou que Jesus ia falar: irmã Maria, vai me servir. Não é assim que os homens de Deus hoje: me sirva, faça porque eu sou profeta das nações, mande porque eu sou o cara. Não, você é um canalha. Você não é o cara é o Senhor. É isso. Pronto. Muito pelo contrário. Jesus olhou para Marta e falou: Marta, para que isso? Nós estamos num momento aqui, num ambiente aqui de maturidade. Você está aqui falando, querendo que eu ataque a sua irmã? Não, Marta, é o seu coração que está ansioso, o seu coração que está perturbado. Para, se ela não fazer, deixa que eu lido com ela. Você não precisa atacá-la, Marta, porque ela falou com Jesus de uma maneira que eu e você falamos muitas vezes. Aí, olha, eu falei para você: Senhor, não te importas que minha irmã me deixa servir sozinho? A gente fala para Deus: ai Deus, você não importa. Não, Jesus não está querendo isso. Deus está preocupado com você na fase que você está, e Deus está preocupado com o outro na fase que ele está. Segundo, nota de maturidade. Primeiro, não sabe ouvir feedback. Escutar não é saber ouvir. Segundo, terceiriza a sua responsabilidade. Lucas 10, 4. Lucas 10, 40b. Ele diz o seguinte: dize-lhe, pois, que me ajude. Ou seja, não terceirize, Marte, a sua responsabilidade naquilo que você está fazendo. A estabilidade emocional vem acompanhada da maturidade e o passo que nos tornamos adultos. Ou seja, a sua estabilidade emocional de lidar com a fase que você está nela, ela ajuda a você a se tornar adulto. Assumir responsabilidade é um importante passo no desenvolvimento de cada pessoa ou de cada maturidade. Assuma o seu BO, é essa que a gente fala hoje. Assuma o seu BO, assume a sua culpa, assume o seu projeto. Olha, pastor, eu vou quebrar isso daqui. É você que falou que ia quebrar, não foi eu. Então, na hora que você está quebrando, por que você está reclamando dos outros, sendo que você que falou que ia quebrar? Então quebre. Mas não reclame, Marta. Não reclame. Marta, você está fadigada. Vamos lá. Terceiro, sinal de maturidade: discutir por qualquer coisa. Diz para ela para me ajudar. Você vai deixar ela ficar, Maria, não me ajudar, Senhor? Discutir qualquer coisinha, motivo de discussão. Não. É fase, isso vai passar.
Aprenda a buscar controle emocional ou controle espiritual diante de Deus. Para de ficar cri-cri, terceirizando suas responsabilidades para querer achar alguém ou motivo para você acusar, sendo que aquela pessoa é tão falha igual a você. Olhe-se no espelho. Quando nós crescemos imaturos, a gente tem dificuldade em lidar com diferentes pontos de vista. O que é a dificuldade de lidar com diferentes pontos de vista? Oscilação do humor. Você fica oscilando, parece que a pessoa está rindo para você, daqui a pouco fecha a cara. Ui. A pessoa está te abraçando, daqui a pouco está te dando uma voadora. Ou seja, porque exemplo, se eu for na sua casa, não faça camarão, eu não como. Não porque eu não gosto, é porque eu sou alérgico, quer dizer que se eu sou alérgico, então, pronto, perdi uma amizade. Não, são diferentes pontos de vista. Talvez você vê o copo metade cheio, eu vejo o copo metade vazio. Ah, mas você não tem linha, não tem visão de crescimento. Pô, eu estou vendo o copo metade vazia. Se você está vendo ele metade cheio, é ótimo. Nós dois estamos vendo algo que o copo está nos ensinando. Mas não engane achando que o copo está metade cheio, porque ele também está metade vazio. É isso. Aprenda a lidar com diferentes pontos de vista. Pessoa imatura é uma pessoa que demonstra insegurança constantemente. Demonstrar insegurança não é pecado e não é erro, mas constantemente você terceiriza o seu BO, você terceiriza a sua situação para outros. Ou seja, o seu excesso de insegurança, como você trabalhar o seu excesso de insegurança? Trabalhe melhor o seu autoconhecimento. Deixa eu falar de novo. Como você trabalha o seu excesso de insegurança? Não é ser inseguro, que eu sou inseguro em muitas decisões. Mas você que é inseguro demais, você se torna pessimista. Então você tem que trabalhar no seu autoconhecimento. Você tem que trabalhar que você é capaz de ter decisões. Você tem a oportunidade de errar e tem a oportunidade de acertar. Você tem a oportunidade de sorrir, mas também você tem a oportunidade de chorar. Trabalhe no seu autoconhecimento para que a sua vida seja transformada de uma maneira tremenda debaixo da mão de Deus. Senão você fica pessimista sendo inseguro. Outro, aqui vai muitos. A pessoa que é insegurança constantemente, ele tem comportamento arrogante. Sabe por quê? Porque a atitude de arrogância dele é o escudo que ele tem para que na mente dele as pessoas não o diminuam por ele ser inseguro. Então a pessoa insegura, ela é meio arrogante. Quer saber? O que eu faço? Você não faz, você é insegura. Aprenda, amadureça nisso, buscando autoconhecimento. Olha, eu sou inseguro aqui, mas aqui eu faço com excelência. Eu sou inseguro, olha, eu não sei fazer uma salada, mas uma picanha com sal grosso eu arrebento. Eu sou inseguro, eu não preciso copiar você e ser igual a você. Muito pelo contrário, eu posso ser feliz sendo eu mesmo. Por quê? Porque pessoas inseguras constantemente criam um escudo de arrogância. Não toca porque você vai me diminuir. Não fale porque senão eu rodo mesmo. Não, você, filha, sou insegura. Trabalha isso, a arrogância sai. Te torna mais humilde quando você trabalha a sua autoconfiança, quando você trabalha o seu autoconhecimento. Você pode ser ruim nisso, mas você é bom nisso. Para. O problema é que as pessoas que não amadurecem ou não passam, não trabalha na sua insegurança, aquela segurança constante, elas vão se tornando arrogantes. E a pessoa, quando ela é arrogante, ela é muito apta a fazer chantagem emocional. Por quê? Porque ela não vai além da arrogância dela, então ela tem que fazer chantagem para ter controle. Vai fazer não?
nem olho para sua cara. A falta de maturidade nos leva direto ao encontro de todo e qualquer conflito. Tais conflitos, muitas vezes comuns na nossa vida, pode se tornar o clima social insalubre se não controlar. Coisas normais da nossa vida, a gente exalta aquilo, faz uma chantagem emocional conosco e faz chantagem emocional com as pessoas que estão em volta, só porque você não quer trabalhar a sua insegurança. E agora aquilo que é normal se tornou uma guerra da Rússia dentro de você e em volta das pessoas que você está. Vamos ficar de pé. Hoje é Santa Ceia é bom pregar assim. Não deu tudo, mas se quiser o meu esboço, fique com ele. Eu não sou de muito esboço, mas hoje em dia está tão gostoso para você pegar alguns pontos que faltou. Aprenda a trabalhar aquilo que você tem, a fase que você está. Quando você vai num terapeuta, sabe o que ele faz? Ensinar você a trabalhar na fase que você está. E você não vai poder fazer isso na palavra de Deus? Come on. Não que você não precise, você precisa. Mas é só você, agora, se submeta. Amadureça. Para que aquilo não seja uma corda, um elástico estourado, mas sim uma flecha lançada. Pessoas imaturas pegam coisa pequena, faz uma bomba atômica com aquilo, simplesmente para esconder. Seja inseguro, é inseguro. Você não sabe o tanto que eu sou inseguro também. Já tive fases na minha vida que eu quis parar de pastorear. Insegurança. Tinha fase na minha vida como pastor que a gente tinha todos os instrumentos, eu não tinha nenhum músico. Tinha vozes, mas não tinha músico. E as outras igrejas estavam com tanto músico, estavam colocando músico no banco por nada. Fica aí no banco, vou disciplinar. Aquilo me machucava, me deixava inseguro. Por que eu não consigo um grupo de louvor, sendo que eu gosto tanto de adoração? Insegurança. Até que eu cheguei para Deus, parei meu carro numa igrejinha que a gente tinha, crise pastoral. Tem medo de falar não, mas eu amadureci esse processo. Parei uma van uma van abençoada que eu tinha ganhado. Parei ela lá atrás do estacionamento, fiquei olhando para a igreja e falei, isso não é para mim. Não porque eu sou covarde, é porque eu não consigo. Como que Deus não faz as coisas aqui dentro? E eu vendo milagre acontecer, vendo vida transformada, ajudando pessoas de outras igrejas. Não, isso não é para mim. Falei, Senhor, arruma um outro pastor. Não é para mim, eu não consigo viver desse jeito. Até que eu vi um irmão da igreja entrando na porta. E pensa num menino difícil. Ele entrou na porta. Primeiro ele pegou na porta, parou. Eu já contei esse testemunho, só não quero citar o nome. Ele parou na porta, olhou para trás. Eu estava dentro da van no escuro. Ele não me viu. Olhou para trás, deu uma olhada no estacionamento, abriu a porta e entrou para dentro. Aí Deus falou comigo. Vai desistir? Você não tem um grupo de louvor, mas você tem uma alma. E eu fui trabalhando o quê? Meu autoconhecimento. Eu posso não ter músico, mas eu tenho a palavra de Deus. Eu posso não ter pessoas com dons, mas eu tenho vozes excelentes aqui na igreja. E eu comecei a trabalhar a minha insegurança. Eu posso não ser um pastor que conseguiu um grupo de louvor, mas eu era um pastor que eu tratava de grupo de louvores de outra igreja. Tá bom pra mim. Eles não estão comigo, mas é o culto emocional deles. Trabalha na sua insegurança. Você é útil. Só não deixa que a sua imaturidade momentânea acabe com toda a promessa que Deus tem para você. Ou acaba com a oportunidade que Deus está te dando em relacionamento, tanto dentro da sua casa, como pessoas, como igreja e como relacionamento com Deus. Todos nós somos falhos.
Mas a pior falha é você não buscar a sua maturidade na fase que você está vivendo. Maturidade não é eterna, é um processo. Todo dia você está amadurecendo. E você vai saber isso na hora que você vencer aquela fase, aí vem um outro te bate na cara. Aí você, opa, aqui é hora de eu mexer de novo. Feche os teus olhos, por favor. Tem pessoas inseguras aqui? Talvez está sendo inseguro na sua vida, no relacionamento, no seu negócio, no propósito que Deus tem para você. Se tem pessoas inseguras, levanta a sua mão aí. Eu posso convidar vocês que vêm aqui na frente rapidinho, porque eu também tenho insegurança em muitas áreas da minha vida. Eu quero orar com vocês. Vem aqui, por favor. Vem, pode vir. Eu sou o maior deles, o mais inseguro deles. Vem aqui. Eu sou o mais inseguro deles. Não deixe que a sua insegurança te atrase de amadurecer nesse processo que você está nele. Todos nós temos um passo de segurança. Mas amadureça. Hoje eu já não estou mandando você amadurecer, eu estou te confrontando, porque ninguém manda ninguém amadurecer. Mandar pessoas amadurecer faz parte da nossa arrogância e orgulho de esconder que nós não estamos maduros ainda. Hoje eu estou te confrontando a você a amadurecer. A fase da sua insegurança, que cria conflito aonde você está, é a fase que você vai trabalhar nela. É o jornal do seu amanhã. Esse é o jornal que você vai ler amanhã. O jornal da maturidade. Como pode afetar a minha vida? Busque, leia a Bíblia. Busque pessoas que podem te ajudar. Meu conselho é, se você tem uma roda de fofoca, não busque conselho ali, porque são todos iguais a você. Simples. Busque conselho de pessoas que estão vivendo, buscando viver um âmbito espiritual em Deus. Normal. Errar é normal. Mas permanecer no erro é imaturidade. Vamos nos levantar. Essa igreja aqui, ela tem promessa de mulheres valorosas e de homens discernidos para viver um propósito grande nessa cidade. Você pode ser o melhor funcionário que você quer ser. Você pode ser o maior patrão que você quer ser, o investidor que você quer ser. Você tem condição, amadureça nas áreas que estão te impedindo que isso aconteça. Levanta a sua mão, vamos orar com eles. Senhor, eu quero te pedir neste momento que o Senhor trabalha na vida de cada um deles. A área de discernimento, a área de amadurecimento,